O Legião Urbana fez parte de um grupo seleto de bandas de pop rock oitentista. E analisando com os olhos de hoje, a gente consegue perceber como a qualidade sonora caiu desde lá pra cá. Quando o assunto é Legião Urbana, eu sempre saliento o seguinte fato: eu gosto só de 3 músicas dos caras: Angra dos Reis, Teatro dos Vampiros e Vento no Litoral, por conta da atmosfera dessas 3 músicas e das letras. E falando em letra, o Renato Russo sabia compor uma bela poesia em forma de música. E o vento vai levando tudo embora. Tanto sabia fazer uma boa letra que muitas vezes até exagerava. Quem consegue cantar sem errar a faroeste caboclo? Aquilo é uma bíblia em forma de música, tá louco? E se lembrou de quando era uma criança, estudo que ver até ali. E demorou pra sair um vídeo dessa que foi uma das maiores bandas dos anos 80, como eu já disse no começo do vídeo. Vamos lá então, saber um pouco sobre a história do Legião Urbana. Estamos começando mais uma Histórias de Bandas. Propriedade é uma coisa que eu tô querendo aumentar ao máximo, que eu quero muitas propriedades, que eu sou um capitalista nato. O Legião surge depois do término do aborto elétrico, e isso por tretas internas. Não quero ser que nem vocês. Eu não preciso mais. Dessa separação surgiram 2 bandas, o Legião Urbana e o Capital Inicial. O primeiro show do Legião foi em 82, na cidade de Patos de Minas, no festival Rock no Parque. E quem viu, viu, porque foi a única apresentação deles com a primeira formação, com o Renato Russo, Marcelo Bonfá, Paulo Paulista e o Eduardo Paraná. Depois desse rolê, a banda mudou de formação, e o Paulo Paulista e o Eduardo Paraná saíram fora. Já o novo guitarrista seria o Ico Ouro Preto, que sim, era o mano do Dinho Ouro Preto. O Ico já tinha tocado no aborto elétrico, mas não se deu bem na Legião Urbana e saiu fora, dando a vaga para o Dado Villa-Lobos em 83. A demo caiu nas mãos dos produtores da EMI por intermédio do Herbert Viana, mas quando eles pegaram o material na mão, não curtiram logo de cara o negócio. Na verdade, os caras esperavam uma outra sonoridade, uma outra textura. E aí o Ayrton Bahia entra na vida do Legião Urbana e conseguiu intermediar as negociações. Eles então assinaram um contrato em 84 e de quebra ganharam um novo baixista, o Renato Rocha, que assume as 4 cordas. Em 85, na sequência, sai o primeiro disco deles. Será que nada vai acontecer? O primeiro disco é uma explosão de crítica social e ao mesmo tempo de letras românticas. Dele nasceram os primeiros hits imortais da banda, como a Será, Geração Coca-Cola, Ainda é Cedo e Por Enquanto. E eu dizia ainda é cedo. Além disso, esse disco tinha uma forte influência das bandas de post-punk lá da gringa, como Joy Division, Smiths e o Gang 4. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Dessa grande influência deles e como a informação rodava nos tempos de Dante de forma diferente, até hoje rola uns debates aí de possíveis plágios do Legião Urbana. E aí, concordam? Se por um lado o primeiro disco tinha essa pegada post-punk, o hoje clássico 2 era mais folk, poético e menos agressivo. Quem um dia irá dizer que existe razão nos dois dedos? No 2 é que começam as famosas letras homéricas e mais profundas do Renato Russo. Não temos tempo a perder. A pira era tanta que o disco era para ser duplo e chamado de Mitologia e Intuição, mas a gravadora rejeitou a ideia apresentada pela banda e lançaram mesmo como um disco simples. Sei que às vezes uso palavras repetidas. A segunda bolacha Legião Urbana traz um amadurecimento bem prematuro para a banda. Esse tipo de amadurecimento sempre acontece ali pro 3º, 4º e até 5º disco, quando as bandas começam a experimentar mais, quando elas estão assim mais consolidadas no mercado e começam a criar sons mais experimentais.
Mas não foi o caso ali do Renato Russo e a sua trupe. Os caras mostraram para que vieram e fizeram o que gostavam. Em 87 sai um outro disco que projeta mais ainda a carreira deles dentro do mainstream. O Que País é Esse? Que país é esse? Que país é esse? Fazendo com que o Brasil seja um país de assassinos, Outro de 15 anos sendo morto pelas costas pela polícia, menininha sendo estuprada, esquartejada. E é só isso, e não é assim a vida, Com cara. o sucesso dos caras, a gravadora ficava em cima, pedindo mais e mais lançamentos, e sob pressão, eles lançaram o terceiro disco, e muitas das composições eram coisas antigas. Por exemplo, Que País é Esse? Foi composta em 78 pelo Renato, no começo do aborto elétrico ainda, e a Homérica Faroeste Caboclo em 79. Para você ver a diferença intelectual de uma geração, essa música criticada e odiada por muitos, inclusive aqui do canal, tem 168 versos e nenhum refrão. Mesmo assim, é um hit até hoje. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atiro pelas costas, não. Agora, solta ele! Solta ele! Solta! Não leva o microfone na cabeça, meu irmão. Solta ele! Não tem que dar porrada, não! Que história é essa de mão na cara? Esse dá de babaca! A fama trouxe os problemas internos da banda e teve um episódio péssimo no estádio Mané Garrincha em 88, por causa da má organização e despreparo da segurança e policiais presentes no evento. Conclusão, 63 pessoas foram presas e 250 ficaram feridas. Chegaram batendo em nós aqui, a gente sem saber por que tava apanhando, entendeu? O negócio é o seguinte, a gente toca pra mim ver o choque, pra ver porra roubado. Eu sou legião não, sou um legião ladrão, rapaz. Mesmo em meio ao caos, eles seguem o barco. Em 89 sai o 4 Estações. É preciso amar as pessoas. O disco leva cerca de um ano para ser finalizado e muitos fãs julgam ser a melhor obra deles. O sol bate. Esse disco foi o mais vendido do Legião Urbana, com cerca de 2,6 milhões de cópias pelo BR afora, e como de praxe, uma fábrica de hits. Nessa época o Renato Rocha foi expulso da banda, e as linhas de baixo que ele já tinha gravado foram descartadas e regravadas. É só o amor, é só o amor. Você pode ser o cara mais radical aí do rock, do metalzão extremo, você é aquele cara chato, pau no cu, que só gosta daquilo que ouve. Mas não tem como você não admitir isso, cara. O Legião Urbana foi, se não a maior, uma das maiores bandas do pop rock nacional. Não é qualquer um que lança uma sequência de 4 discos primorosos e dentro deles ali hits que ficaram eternizados e que até hoje são reconhecidos pelo grande público. Que são tocados e cantarolados até hoje em alguma pracinha por algum neo-grunge com a sua flanela toda desbotada e seu Giannini adesivado. Brincadeiras à parte, os caras eram foda. Em 91, eles adentram mais uma vez aí o mercado com o seu depressivo 5. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer. De fato, o 5 é um disco pra baixo, melancólico e com algumas atmosferas densas, marcadas por sintetizadores nebulosos, como a Vento no Litoral, uma das minhas preferidas deles. Lembra que o plano era... Esse tom soturno tem explicação. Primeiras decisões bizarras e desgraçadas do então presidente Collor. Segundo, a dependência química do Renato Russo. Vem cá, meu bem, que é bom. Apesar de 3 músicas desse disco hitarem, 5 vendeu pouco mais de 500 mil cópias, o que é uma pena, pois ele é um baita disco. Sempre faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Apesar de eu não citar coletâneas, Músicas para Acampamentos merece menção, porque essa coletânea de 92 tem uma capa icônica.
Bom, em 93 sai o Descobrimento do Brasil, isso em meio ao tratamento químico que o Renato passava. A bolacha também foi uma homenagem ao baixista Tavinho Fialho, que acompanhava a banda durante as tours e morreu em um acidente. Descobrimento é um disco cheio de emoções de nostalgia, melancolia e ao mesmo tempo esperança. É uma obra bem delicada. Desenho toda a calçada, acabo o giz. 1993 foi um ano de projetos paralelos para os membros do Legião Urbana. O Dado se juntou com o André do Plebe Rude e eles fundaram a Rocket, uma gravadora que visava lançar novas bandas. Já o Marcelo entrou para o meio da computação gráfica. E o Renato começou a gravar em 93 o seu primeiro disco solo, que saiu no ano seguinte, em 94, o The Stonewall Celebration Concert. Serious for the winter time. 96 foi o ano do último lançamento do Legião Urbana. O disco A Tempestade ou O Livro dos Dias foi o último trabalho com a voz do Renato em vida, que já estava bem debilitado, né, com a sua saúde bem debilitada, e se recusou a tirar fotos novas para o trabalho da contracapa. Então eles utilizaram fotos antigas. Mas quem sabe um dia eu escrevo uma canção. Esse disco é bem introspectivo e pessoal, bem como tem um tom de despedida antecipada. Certas coisas de todo dia. A situação de saúde do Renato era tão ruim que ele estava perdendo até a sua capacidade vocal. Por fim, ele infelizmente faleceu 21 dias depois do lançamento do Tempestade, em 11 de outubro de 1996. O cantor e compositor Renato Russo morreu esta madrugada aos 36 anos, vítima da AIDS. Na verdade, assim, tinha muito boato. A última entrevista publicada foi no Estadão, e aí até o Ricardo Alexandre que fez. Ele escreveu assim: não perguntamos se Renato está com AIDS. Isso mostra como que era algo que estava rolando, né? Entendi. 2 dias antes dele morrer, a mãe dele liga pro seu Renato, o pai dele era Renato também, né? Ela liga pro seu Renato e fala: Renato, eu quero ir aí pra ficar com o Júnior. E eles já tinham combinado que não era pra ela ir. Tipo, entre eles, assim, ó, se a Carminha quiser vir... Não deixa. Não deixa. Ele falou: não, amor, tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, pode deixar. 2 dias antes dele morrer. 1 dia antes disso, o Dado viu ele pela última vez. O Rafael Borges, empresário, ligou e falou: Dado, vamos lá que parece que o Renato tá meio mal, cara. Cara, eles foram e o Dado conta que ele tava, tipo, na cama com os enfermeiros, tipo, quase esquelético, assim, não reconheceram. O enfermeiro falou: Renato, olha aquele cara ali. Olhou assim: quem que é ele? É o guitarrista da minha banda. Falou assim, deu tchau. O Dado sai, disse que se trancou no banheiro, começou a chorar. E aí isso foi, acho que na terça, né? Aí a ligação da Carminha, acho que foi na quarta. Na sexta de madrugada, os enfermeiros foram lá no quarto do pai do Renato. Seu Renato, o que foi? É o Renato. Renato Filho, no caso, né? O que aconteceu? Ele morreu. Cara, daí beleza. E aí a imprensa descobriu e teve um comunicado. Aí o médico foi entrevistado pelo Jornal Nacional ali no cemitério. Ele foi cremado. Na verdade, ele foi cremado, né? Ele foi pro cemitério do Caju, onde teve um velório. E depois as cinzas dele, alguns dias depois, foram jogadas no... não sei se é Parque Burle Marx, não sei como é que é o nome, ou foi projetado pelo Burle Marx, mas é que é lá no Rio. E aí que o pai soube que era isso. Só aí? Só aí. Então foi isso. Então ele ficou até o último, mas assim, até hoje não se sabe. É que assim, existe um debate sobre se ele foi vítima da AIDS ou da depressão. Entendi. Porque o que a mãe dele coloca sempre quando é entrevistada é que uma enfermeira, alguém que analisou o corpo do Renato, disse que ele não tinha carga viral alta. Ah, é? É. Porque assim, a causa é que assim, a AIDS não é uma causa imediata, né? Ela tem causas associadas a ela. Exato. E a causa imediata dele foi uma infecção urinária. Tenho quase certeza.
Mas a questão é o que é que o levou a desenvolver esse quadro? Tudo pode ter sido a AIDS, com certeza, né? Porque ele não tinha mais forças para lutar contra a doença. Mas aí tem esse porém. Mas também é uma discussão que acho que pouco importa, assim, né? Não importa muito. Um disco póstumo foi lançado com trabalhos que eles já tinham gravado, né? Que ficaram ali, vamos dizer assim, de sobras. Uma Outra Estação. Mas a banda mesmo acabou 11 dias após a morte do Renato Russo. Desde então existem algumas tretas judiciais aí, algumas já resolvidas e outras não, sobre o nome da banda e direitos autorais, aquela coisa toda, com os ex-músicos aí, familiares e afins. Mas alguns tributos rolaram, teve até show também aí do Bonfá e do Dado em 2016. E o acústico do MTV, que foi gravado em 96, mas lançado só em 99. Tudo isso aí foram tentativas de manter a memória do Legião Urbana aí ativa. Mas, cara, nem precisa, porque toda a obra já tá eternizada. Doa quem doer, se você gosta ou não da banda, não adianta, mano. Legião Urbana continua sendo uma das maiores bandas de pop rock dos anos 80. Você gostando ou não.